Olá, meu nome é Isabela, esse é o Especialista Responde e hoje a gente vai conversar sobre educação financeira. Uma das primeiras perguntas que a gente recebeu e uma das mais relevantes foi: por que falar de educação financeira é tão importante? A principal pergunta que a gente tem que responder sobre esse tema é: por que a educação financeira é tão importante? Gente, na verdade, falar de educação financeira é essencial, independente da idade, independente da classe social. Quando você tem uma organização financeira bem resolvida, todos os outros pontos da sua vida são afetados com relação a isso. Então, quando você não tem a organização financeira, profissionalmente falando, na estrutura familiar, dentro do seu relacionamento amoroso, é interferido sobre isso. Além disso, a organização financeira está diretamente ligada à questão emocional. Quando a gente não está bem financeiramente falando, é difícil manter mesmo um controle emocional sobre qualquer situação, porque o dinheiro é a base de tudo, no sentido material, na sua casa, dentro da sua estrutura familiar. Quando falta dinheiro, toda a família é afetada. Além disso, os problemas financeiros são o segundo principal motivo de divórcio no Brasil. Para vocês terem noção do quão importante é esse tema. Ou seja, o casal casa, se planeja, se organiza, mas quando falta dinheiro, vem as brigas, vem a questão emocional, vem a tensão entre o casal e, em decorrência disso, o divórcio. Quando você se organiza financeiramente falando, as outras áreas da sua vida começam a se organizar também. A área profissional, os seus sonhos, os seus desejos, que seja comprar uma casa, viajar, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, comprar o carro, uma moto. Todos esses pequenos sonhos começam a ser realizados com organização financeira. E eu não estou dizendo de ter muito dinheiro ou guardar muito dinheiro. É simplesmente você fazer um planejamento, não gastar mais do que você ganha e dentro da sua renda você se organizar para ter um pouquinho de dinheiro para cada coisa que você quer realmente alcançar. A gente recebeu uma pergunta muito interessante sobre o tema, que é: qual é a importância de educar as crianças sobre finanças desde cedo? É uma pergunta que eu adoro responder e é o seguinte: desde pequeno, quando as crianças entendem a estrutura da casa, que realmente tudo ali está envolvido com o lado financeiro, essa criança, ela aprende sobre responsabilidade e consumo consciente. E isso desde os primórdios. É sobre comprar um doce, é sobre comprar um brinquedo, comprar um videogame, um jogo, uma roupa. Quando você ensina a criança que tudo que ela quer, ela pode, você não ensina o valor do dinheiro. A educação financeira desde cedo ajuda essa criança a se organizar e a se tornar um adulto consciente. Então, desde cedo a gente ensina essa criança, esse adolescente, valor do dinheiro, a guardar dinheiro e investir naquilo que ele deseja. Se o adolescente, por exemplo, quer comprar um novo jogo, um item que ele deseja, uma bicicleta, ensine-o a guardar o dinheiro que ele recebe para que ele possa receber este bem, para que ele possa alcançar esse bem. Mesmo que você, adulto, tenha uma contrapartida. No exemplo, olha, você quer comprar uma bicicleta? Então, você vai dar metade do valor da bicicleta e eu vou dar metade do valor da bicicleta. É um exemplo. Esse adolescente quer comprar uma roupa, um jogo, ensine o valor desse item. Tem que ter uma contrapartida, porque a contrapartida do dinheiro do adulto é o trabalho. Então, para esse adolescente ou essa criança que ainda não trabalham, por exemplo, tem que ter uma outra contrapartida que não seja o trabalho formal. Ele precisa entender que aquele dinheiro tem um valor que ele precisa conquistar esse valor. E aí, quando a gente não educa as crianças de forma financeira, e quando eu falo de educação financeira para crianças, a gente não está falando de investimentos, de coisas complexas. A gente está falando de estrutura dentro da casa, de financeiro da família dentro de casa. É o básico mesmo, a estrutura familiar. Quando eu não educo essa criança, esse adolescente, em cima do valor do dinheiro, ele se torna um adulto muito consumista e sem planejamento financeiro. E em decorrência disso, um adulto que às vezes não consegue alcançar os seus sonhos, não consegue comprar o que deseja, ou que consome de forma excessiva e não consegue guardar dinheiro, não consegue investir dinheiro, está em dívida, um adulto que às vezes gasta mais do que recebe ou está sempre no limite, recebe X e gasta esse X, mas não sobra nada. Isso, gente, vem desde pequeno. Ensinem as suas crianças, conversem sobre educação financeira com as suas crianças, sobre o valor do dinheiro dentro de casa, nas pequenas coisas, nas pequenas compras. Ao fazer compra com uma criança ou com um adolescente, façam com que essa criança ou esse adolescente entendam o valor daquele item. É nessas pequenas rotinas que a gente ensina essa criança ou esse adolescente realmente o valor do dinheiro, para se tornar um adulto mais consciente, mais
planejador e com realmente mais chances de alcançar os seus objetivos financeiros, de alcançar os seus sonhos. Uma outra pergunta muito legal que a gente recebeu foi assim: Isabela, como eu defino as minhas metas financeiras? Como que a gente começa, né? O passo 1 é você delimitar a sua renda. Eu ganho X e eu não posso gastar mais do que esse X. Se eu ganho R$ 5.000, por exemplo, eu preciso separar os meus gastos em tópicos. Eu gasto isso com alimentação, eu gasto isso com transporte, eu gasto isso com lazer, com roupas, com itens necessários para minha casa, água, luz, telefone. Isso precisa compor o seu planejamento financeiro. Depois você separa quais itens são essenciais. A alimentação, por exemplo, é um item essencial. Pagar a água, pagar a luz é um item essencial. Separe o que é essencial. Isso aqui não tem como eu não investir. Depois você separa o que não é essencial. E aí você vai identificar quais desses gastos você consegue reduzir ou, inclusive, eliminar. Depois disso, você vai precisar colocar uma meta. Qual é a minha meta? Minha meta é comprar uma moto? A minha meta é investir X mil? A minha meta é guardar X mil até o final do ano? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? E pode ser pequeno objetivo. O objetivo não é uma coisa grande, quero comprar uma casa. O objetivo é aquilo que você quer alcançar a curto ou a longo prazo. Então você precisa definir esse objetivo, quanto você precisa para esse objetivo. Se eu vou comprar uma moto de R$ 10.000, R$ 15.000, eu vou comprar essa moto quando? Daqui a um ano? Então quanto eu tenho que guardar nesses meses até que eu tenha esse valor? Ou, se eu vou financiar este bem, quanto eu tenho que poupar mensalmente para que eu pague a parcela desse bem? Então, o seu objetivo, não importa se ele seja à vista ou se ele seja a prazo, você precisa honrá-lo. Para honrá-lo, ele precisa caber no seu orçamento. O planejamento ideal, financeiramente falando, é que você tenha realmente esse valor separado para os itens que são essenciais, um valor separado para os itens que não são essenciais, mas que fazem bem para o bem-estar, como lazer, por exemplo, como cultura, ir ao teatro, ir ao cinema, passear com seus filhos, passear com sua esposa, com seu marido. São itens que não necessariamente são essenciais, mas fazem bem para a gente. E um outro valor, uma outra parte da sua renda, o ideal é que seja destinada à poupança, ao investimento. E aí esse investimento, que é um outro assunto que a gente vai falar também posteriormente, você vai definir onde você vai guardar esse dinheiro. Dentro da sua realidade financeira, qual é a melhor forma de investir para que você tenha uma renda de emergência? Então, quando me perguntam como traçar essa meta, saiba o seu objetivo, quanto você precisa para o seu objetivo e o que você vai fazer dentro da renda que você tem para alcançar esse objetivo financeiro. Também ligada à pergunta que a gente já respondeu aqui, um dos nossos clientes perguntou assim: como eu faço um planejamento financeiro para viajar ou para tirar férias com a minha família? Para viajar ou para tirar férias com a sua família, o ideal é que você consiga se resolver antes de tirar as férias ou antes da viagem. O que eu estou dizendo? Se eu vou tirar férias, por exemplo, daqui a 6 meses, o ideal é que eu planeje antes de eu tirar as férias, para que eu consiga fazer uma viagem ou para que eu consiga realmente ficar com a minha família sem depender do dinheiro das férias. Esse valor que você recebe de férias, apesar de ter o acréscimo das férias, é o valor que você não vai receber no mês que você vai voltar. Tem muita gente que perde o planejamento financeiro quando volta de férias. Porque quando eu falo de férias, pessoal, eu recebo o valor antes, eu recebo o valor pelo mês não trabalhado ou pelos dias não trabalhados, mas quando eu volto de férias, eu tenho um delay ali para receber. Eu tenho alguns dias, algum mês aí que eu não recebo. E aí é nesse período que muita gente perde o planejamento financeiro. Quando você for tirar férias, se você vai viajar ou não vai viajar, mas o ideal é que você se planeje antes. Reserve o valor alguns meses antes para essa viagem, ou que seja para ficar com a sua família nas suas férias. E se você for viajar, planeje essa viagem com antecedência. Quando você planeja com antecedência uma viagem, por exemplo, você consegue passagens mais baratas, hospedagens mais baratas, você consegue organizar para onde você vai e entender se aquele destino é o ideal financeiramente falando no mês que você vai tirar férias. E aí, além disso, o ideal também é que em casos de viagens, você tenha toda ou a maior parte da viagem quitada até a sua viagem. Se eu vou viajar daqui a 6 meses, por exemplo, faça o possível para quitar as parcelas, por exemplo, da hospedagem ou do transporte antes de viajar. Porque aí você e sua família fazem uma viagem tranquila, sem preocupações financeiras. E é importante lembrar também de guardar ou levar um valor extra
para você conseguir investir no bem-estar dessa viagem, para que você possa desfrutar, por exemplo, da gastronomia do lugar que você vai, para que você possa visitar os lugares de onde você está indo. Para isso, você precisa se planejar. Escolha os destinos com antecedência, compre ingressos com antecedência, para que você possa realmente planejar as suas férias ou uma viagem, seja sozinho, seja em companhia, para que você possa fazer essa viagem com organização financeira e sem ter gastos extras. Caso nessa viagem você tenha gastos extras, ou seja, não planejei, isso aqui não estava planejado, mas eu vou ter que gastar, realmente entenda qual é a melhor forma de pagar este gasto extra. Entenda se você tem juros, por exemplo, se passar no cartão de crédito, porque cartão de crédito nem sempre é o inimigo. Cartão de crédito é exatamente para essas situações de emergência, situações não esperadas. Entenda se você tem desconto à vista em pagar este gasto extra e entenda se você pode prorrogar este gasto. Com isso, você garante um planejamento financeiro melhor para suas férias ou para sua viagem.